Estados Unidos celebram 40 anos do primeiro transplante cardíaco entre bebês e bebê Moisés volta a Loma Linda. A Austrália celebra 100 anos do Advent Brass em concerto que lota o Hamer Hall e arrecada mais de $50 mil para a ADRA. Malvinas recebem casal missionário que vive o milagre da gravidez dias antes de partir para um dos campos mais isolados da América do Sul. Igreja Adventista Mundial apresenta o One Voice 27 e prepara uma proclamação global do Evangelho para 2027. Você vai ver tudo isso e muito mais aqui e agora na NN. Na Austrália, o grupo musical Advent Brass completou 100 anos e marcou a data com um concerto beneficente. Uma noite histórica que uniu gerações e arrecadou mais de $50 mil australianos para a ADRA. O Hamer Hall, uma das principais salas de concerto de Melbourne, recebeu músicos de diferentes idades para celebrar o centenário do Advent Brass. O grupo nasceu em 1925, com o propósito de formar jovens e servir a igreja e a comunidade por meio da música. Um século depois, e a música continua sendo a missão, o Advent Brass e o Youth Advent Brass dividiram o palco em uma apresentação que reuniu cerca de 50 músicos e marcou a data histórica. Entre os momentos mais marcantes, destaque para Romney King. Aos 100 anos, ele voltou ao palco como pianista convidado. A presença dele conecta 3 gerações da família Gilson, que lidera o Advent Brass desde o início. O concerto contou também com a participação especial do músico australiano James Morrison, um dos nomes mais conhecidos do país no cenário instrumental. Toda a renda do evento foi destinada à ADRA, uma ONG adventista. Mais de $50 mil australianos para apoiar pessoas e famílias em situação de dificuldade. Nos Estados Unidos, estudantes da Universidade Andrews trocaram as salas de aula por corredores de prisão. A ação solidária faz parte de um projeto que leva esperança e cuidado a quem vive atrás das grades. Acompanhe agora essa reportagem especial de Soane Andrade. Neste ginásio da Andrews University, voluntários trabalham para transformar vidas que receberão estes pacotes de amor. Eles sairão aqui da cidade de Berry Springs, em Michigan, e serão entregues nas penitenciárias ao redor. Este é o projeto Christmas Behind Bars, que já existe há 30 anos, e tudo começou com quem já esteve lá, do outro lado. O início do Christmas Behind Bars veio da minha própria experiência de prisão, do desespero, da dor, da rejeição, da solidão. Quando você está naquela cela e não tem ninguém, isso é terrível. E as pessoas que vieram durante o meu tempo na prisão me deram esperança. Elas não me deram uma Bíblia, não me disseram que estavam presas, mas elas vieram. Ao sair da prisão, Lemuel lutava contra o vício das drogas. Enquanto estava em tratamento no hospital, recebeu a visita de um pastor adventista e então entregou a vida a Jesus. E quando fazemos esses kits, dizemos a todos que vêm ajudar no projeto. Fisicamente, já fizemos tudo o que podíamos fazer. Então, oramos e dizemos: Senhor, envia este kit para a pessoa certa. Isso traz esperança, alegria e propósito. E depois que vamos embora, oramos para que eles permaneçam conectados com o nosso Pai Celestial. E sabemos que continuarão caminhando juntos e estarão no reino dos céus. Se eles estiverem dispostos, Deus faz o resto. Hoje, mais de 20 estados do país recebem os missionários do projeto, que agora não mais se restringe ao mês de dezembro. Diego é brasileiro, vive no estado de Illinois e também faz parte do Ministério Prisional. Eu comecei a fazer parte do Ministério Prisional provavelmente há uns 5 meses atrás, e eu fui inspirado pelo meu sogro, que já faz isso há muitos anos, provavelmente uns 8, 9 anos, e todos os sábados, fielmente, ele vai e faz o culto com os rapazes de uma prisão aqui na nossa região. E nós nos encontramos com eles e fazemos cultos, e oramos, estudamos a Bíblia.
A Andrews University participa da iniciativa há 3 anos. Neste fim de ano, foram embalados 8.000 pacotes. Eu amo isso. Gosto que eles nos deem a oportunidade de fazer ações missionárias e de ajudar. Isso é algo necessário. E sinto que envolver os estudantes é a melhor maneira de contar a história sobre ministério e serviço. Estou realmente interessado nessa oportunidade incrível de retribuir. E meus filhos ainda são pequenos. E eu quero que eles também tenham a chance de começar desde cedo na missão e no serviço. Pastora Esther é a responsável pela organização do projeto. Oramos para que, ao receber cada bolsa, eles sintam o amor de Jesus. E não importa onde estejam, que entreguem o coração a Ele. Mesmo ali, eles podem fazer a diferença. Assim como José, eles podem transformar o ambiente da cela onde estão. Há muitas pessoas aqui que não conhecem o Senhor. Em outras palavras, alunos e membros da igreja, convidamos nossos amigos e nossos vizinhos da comunidade para virem e se juntarem a nós neste evento importante. Acompanhei uma das entregas em um presídio no estado de Indiana, junto a um grupo da Andrews. Não é permitida a entrada de equipamentos eletrônicos. Ao sair de uma missão como esta, o coração é reabastecido de propósito e gratidão. Fazer esse tipo de ministério é muito importante. Somos chamados para ser as mãos e os pés de Jesus. E eu acredito que a igreja sou eu, a igreja é você. E todos nós somos chamados a ir além das 4 paredes da igreja para compartilhar o amor de Jesus, para ir e falar de Jesus a alguém. E isso nem sempre é por meio de um sermão, também é através das ações que fazemos. É uma bênção retribuir, dar esperança a alguém que está quebrantado, porque em um momento eu estive assim. Então, é uma bênção. Quero dizer, se não fosse pela sua graça e sua misericórdia, eu não seria capaz de fazer isso. Eu não teria sido abençoado para poder voltar e fazer essas coisas. A Andrews University enxerga no Christmas Behind Bars uma oportunidade de envolver os estudantes na missão de Deus, ajudando cada um deles a viver aquilo que faz parte da razão de ser da instituição e que está traduzido no próprio slogan: World Changers Made in Here. Nas Ilhas Malvinas, um pastor chileno conta ter recebido um milagre exatamente quando decidiu servir em um dos campos missionários mais isolados da América do Sul. Depois de 5 anos tentando ter filhos, a confirmação da gravidez veio dias antes da mudança para o arquipélago. Depois de 5 anos tentando ter filhos, e ouvindo que só um tratamento de alto custo poderia ajudar, aceitaram a missão. A confirmação da gravidez veio antes da mudança. Mesmo com riscos e com a estrutura médica limitada da ilha, seguiram com o plano. Com pouco mais de 3.000 habitantes, as Malvinas receberam o casal com apenas 2 membros ativos da Igreja Adventista do 7º dia. A população mistura anglicanos, imigrantes latinos e africanos. Para alcançar mais pessoas, o pastor passou a compartilhar mensagens de esperança em inglês e espanhol. Novos interessados apareceram. Hoje, a igreja reúne até 12 pessoas. O trabalho inclui almoços comunitários, aulas de instrumentos, aulas de idiomas e a reativação do Clube de Desbravadores. Olá, queridos irmãos de Moron. Aqui das Ilhas Malvinas, enviamos um abraço a cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. Tchau, tchau. Bênção. A música atravessa o tempo e preserva a fé. No Brasil, um novo documentário reúne vozes de várias gerações para celebrar 6 décadas de esperança cantada. Histórias de Louvor e Adoração é uma produção musical que revisita a trajetória da música adventista e mostra como o louvor continua transformando vidas. Conhecer Jesus é tudo que... Em um mundo que muda o tempo todo, há melodias que permanecem e continuam apontando para o que é eterno. Conhecer Jesus é tudo o que preciso conhecer. Essa canção se tornou símbolo de uma geração que encontrou, na música, um caminho para expressar fé e esperança. Gravado no Brasil,
Entre o Centro Universitário Adventista de São Paulo e os estúdios da Rede Novo Tempo, o projeto Histórias de Louvor e Adoração resgata 6 décadas da música que moldou a espiritualidade de milhares de pessoas. 3 gerações dividem o mesmo palco. Dos pioneiros como Arautos do Rei, as novas vozes que continuam essa herança musical. Unidos na vida e na fé, Williams e Sonete Costa cantam lado a lado depois de meio século de ministério. Dividem o olhar e a mesma emoção. Uma história de amor e missão que segue inspirando gerações. E agora nós pedimos que Cristo derrame o seu favor. Ao longo do documentário, a música se entrelaça a histórias de fé, como a de Jacqueline Maia, que teve sua vida transformada depois de assistir a um DVD de Louvor em Família. Minha mãe, através de uma vizinha, que convidou ela a ir na igreja. No dia que ela foi nessa igreja, ela ganhou alguns DVDs, só que do mesmo. ELEF, Encontro de Louvor em Família. Eu indo arrumar a casa da minha mãe, vou colocar esse DVD. Quando eu coloquei o DVD, eu não consegui arrumar a casa. Sabe quando algo te prende de forma extraordinária? Aquela orquestra, aquelas nuvenzinhas, aquelas passagens bíblicas. O que me prendeu foi a espiritualidade daquele DVD. Então nós tomamos a decisão juntas. E eu e minha irmã descemos as águas batismais. Histórias como a dela lembram que a música ensina e aproxima o coração de Deus. A volta de Cristo será o maior evento da história do universo. O que lhe dá sentido ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é a certeza de que o pecado vai ter um fim e que esta terra miserável não é nosso lar, que nosso verdadeiro lar está nos esperando lá nos céus. Então, é hora de se preparar. Sob a direção de Tuil Costa e com a Orquestra Filarmônica do UNASP, o documentário reúne diferentes gerações e estilos em uma mesma expressão de fé. Histórias de Louvor e Adoração é uma celebração da esperança que se canta e que continua soando, geração após geração. Entretanto, eu te imploro, vem, Senhor. Vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. O universo é a maior galeria de arte do Criador. Das estrelas às menores formas de vida, tudo revela o poder e a presença de Deus. Na reportagem que encerra a nossa série especial, cientistas e teólogos se unem em uma mesma conclusão. A criação é a assinatura divina que continua falando ao coração humano. Você está olhando para a obra de um artista magnífico e se maravilhando com ela. O mundo é projeto. Essa é a única conclusão razoável a que podemos chegar ao observar o que vemos. Seja observando através de um microscópio, um telescópio ou as belas relações entre os organismos, é realmente de tirar o fôlego. É quase como se existisse um sinal que transcende o físico. De repente, você percebe que aquilo que vê nunca deve ser tomado como algo garantido. A arte e o design, tão presentes na natureza, oferecem mais do que um breve alívio das preocupações e da correria da vida. Porque picos de montanha, cachoeiras, ondas que se quebram e bandos de pássaros em voo, todos carregam um propósito que, quando compreendido e acolhido, transforma a vida. E para qualquer pessoa que pare para perguntar como, ou por quê, surge uma mensagem atemporal que emana dessas maravilhas, toca nossos corações e eleva nossos olhos além do mundo natural. As incríveis manifestações das qualidades invisíveis de Deus são evidentes em tudo que foi criado.
Eles fazem parte do que muitas vezes é chamado de revelação geral de Deus, uma mensagem que não se preocupa com linguagem, cultura ou tempo e que está continuamente sendo transmitida a todos os cantos da criação. Na dimensão e estrutura do universo, vislumbramos o poder e a glória inconcebíveis de Deus. A inclinação precisa do eixo da Terra, sua taxa de rotação e sua distância real do Sol refletem sua sabedoria e previsibilidade. A surpreendente variedade nas 8 milhões de espécies de animais e plantas que habitam nosso planeta demonstra o senso artístico e o design de Deus. E no movimento previsível das marés, na mudança das estações e na extraordinária eficiência do ciclo da água, podemos perceber sua fidelidade inabalável e seu cuidado pela vida na Terra. Na verdade, enquanto caminhamos pela vida, estamos caminhando por uma galeria repleta de obras-primas, cada uma cheia de propósito e design. Cada uma é uma revelação da existência, do poder e do amor do Criador. Que essas maravilhas abram nossos olhos e corações para a realidade e presença de Deus. Na Califórnia, Estados Unidos, há 40 anos, o primeiro transplante de coração bem-sucedido entre 2 bebês mudou a história da cardiologia infantil e salvou a vida de Ed Anguiano, o bebê Moisés. 4 décadas depois, ele voltou à Loma Linda University Health para celebrar o milagre de ainda viver com o mesmo coração que recebeu ao nascer. Em 1985, o recém-nascido Ed Anguiano, em estado terminal, recebeu o primeiro transplante de coração bem-sucedido entre 2 bebês, realizado pelo cirurgião Leonard Bailey. A cirurgia marcou um avanço histórico na medicina e abriu caminho para o moderno transplante infantil ao redor do mundo. 40 anos depois, Ed retornou ao Loma Linda University Health para reencontrar os médicos que salvaram sua vida. A celebração reuniu profissionais do Instituto Internacional do Coração, ex-pacientes transplantados e familiares. O evento incluiu um painel com membros da equipe médica original e especialistas atuais, que refletiram sobre o passado e discutiram o futuro da cirurgia cardíaca pediátrica. Hoje, Ed vive em Nevada com a mãe e a avó. Apesar do atraso no desenvolvimento, ele leva uma vida tranquila. Sua cicatriz é mostrada com orgulho, um lembrete do milagre que o mantém vivo. Vamos agora até Silver Springs, sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde líderes apresentaram o projeto One Voice 27. A iniciativa propõe unir mídia, evangelização e igrejas locais em uma proclamação mundial do Evangelho em 2027, ano que marca 2000 anos do batismo e unção de Jesus. Com bilhões de pessoas conectadas, a liderança acredita que este é o momento ideal para uma mensagem global integrada. Nos próximos instantes, pedimos a alguns de nossos líderes que nos contem o que podemos esperar desse evento evangelístico mundial. Bem, One Voice 27 é um chamado para a nossa família adventista se unir em compartilhar a esperança que temos em Jesus ao mesmo tempo. Você pode imaginar que cada fiel, cada congregação, cada ministério participará, mas nem sempre com as mesmas palavras, mas sempre com a mesma mensagem. E nosso sonho é compartilhar Jesus como nosso Salvador, e Jesus é nossa esperança. Você está certo, Pastor Kohler. Imagine o poder daquele momento. Milhões de vozes em todas as línguas e culturas, proclamando Cristo. Apocalipse 14:6 nos diz: "E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo." É disso que se trata a One Voice 27. Rick, isso é o que torna tudo tão empolgante. Em setembro de 2027, todos os meios de comunicação, adventistas, cada igreja local, cada fiel ao redor do mundo, todos compartilhando juntos as mensagens dos 3 anjos. Um membro no Brasil, uma igreja no Quênia, um pequeno grupo na Mongólia. Diferentes vozes e abordagens, mas uma família falando com uma só voz de esperança. Porque se você olhar ao redor do mundo, todos precisam de esperança. Todos precisam de Jesus.
E somos uma igreja cheia de esperança na vinda iminente do Salvador. E é nosso trabalho levá-los a essa esperança, porque a esperança começa aqui. Em seguida, família, vamos falar sobre como Deus está concretizando essa visão com Jim Howard. Bem-vindo, Jim. Conte-nos, como o Senhor está fazendo isso? Bem, isso não começou em uma sala de reuniões. Começou em reuniões de oração, em conversas nas quais nosso povo continuava dizendo: e se todos trabalhássemos juntos? O Hope Channel já estava planejando um evento global de evangelismo na mídia para 2027. E o mesmo acontecia com os ministérios pessoais e o ministerial. Portanto, isto não é um programa que estamos simplesmente lançando. É um movimento ao qual estamos chamando todos para se unir. Setembro de 2027. O que torna esse momento tão especial, Pastor Finley? Isso é algo especial toda vez que eu penso nisso. 2027 marca 2000 anos desde o batismo de Jesus Cristo, desde o momento em que os céus se abriram e o Pai disse: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Temos pregado sobre a vinda de Jesus, sua primeira vinda e sua segunda vinda. Essa é a mensagem da igreja hoje. One Voice 27 é nosso nome interno apenas. Nesta primavera, apresentaremos ao mundo o tema da nossa campanha voltada ao público, mas internamente ela se chama One Voice 27, Missão para Todos. Também estamos planejando o maior investimento em mídia pública da história da nossa igreja. Imagine isto: a Times Square em Nova York, o Piccadilly Circus em Londres, o coração de Tóquio, São Paulo, Cidade do México, cada grande capital do mundo iluminada com a nossa campanha pública. Nós também estaremos usando o meio mais poderoso de todos, seus canais pessoais de mídia social, seu Facebook, aquele grupo do WhatsApp, com seus primos, cada plataforma em que você pode postar. Cada região escolherá seus próprios palestrantes. Não estamos falando apenas de pastores, estamos falando de membros leigos pregando online e nas igrejas. Isso pode literalmente se tornar o maior evento evangelístico unificado dos últimos 2000 anos. Não estamos pedindo que ninguém abandone sua missão. Estamos pedindo que a amplifiquem, cada um do seu jeito, para o seu próprio público. A chave é a autenticidade. Faça o que você faz de melhor, mas faça junto. Faça de forma intencional e faça tudo apontando para Jesus. Você é a chave para isso. As entidades de mídia precisam fazer a parte delas, mas é o impacto do Espírito Santo atuando através de cada membro que fará tudo isso ganhar vida. Ao longo da história, qualquer ferramenta de comunicação é apenas isso, uma ferramenta. E é uma ferramenta que pode apoiar a missão, mas nunca pode substituir a missão. E assim, quando Jesus veio à Terra, ele não tinha nenhum desses gadgets tecnológicos e redes sociais. Ele não se estabeleceu em Jerusalém como um influenciador de redes sociais. Ele simplesmente se misturava conosco, demonstrava simpatia, atendia às necessidades, conquistava a confiança, convidava as pessoas a seguirem. A igreja em Tóquio pode se concentrar na solidão urbana e na amizade com Cristo. A igreja em Nairobi pode enfatizar a restauração familiar. Os jovens em São Paulo podem usar música e arte. E os idosos em Londres podem realizar seminários tradicionais de profecia. O mesmo Jesus, o mesmo mês, a mesma campanha pública, a mesma missão, mas expressa através de milhões de vozes únicas e abordagens criativas. A unidade não é uniformidade, é harmonia. Então, eu gostaria de simplificar isso. Primeiro, descentralização. Quando se trata de administração, entendemos que cada entidade conhece melhor sua comunidade. Esta não é uma abordagem de cima para baixo. Segundo, contextualização. O evangelho vestido com as roupas da sua cultura e, o mais importante, falando a língua do seu coração. E por fim, terceiro, integração. Nada de trabalhar isolados. A igreja unida. Nada de competição. A igreja atuando de forma colaborativa, totalmente integrada e totalmente dependente uns dos outros. Sem o Espírito Santo, setembro de 2027 será apenas barulho, muita atividade, talvez alguns bons programas, mas sem transformação. Agora, com o Espírito Santo, milagres. Precisamos iniciar um movimento espiritual. Precisamos do mesmo Espírito Santo que desceu no Pentecostes e capacitou a igreja primitiva a transformar o mundo. Todo o restante, a mídia, a tecnologia, a coordenação, são apenas ferramentas. O Espírito Santo é o poder. Prepare-se. Mergulhe em Daniel e Apocalipse. Apaixone-se por Jesus novamente, porque paixão é contagiosa, e você não pode compartilhar aquilo que não tem. Setembro de 2027. Marque no seu calendário. Ore por isso. Prepare-se para isso. Há 2000 anos, o céu declarou:
Este é o meu Filho amado. Em setembro de 2027, nós declararemos ao mundo: este é o nosso Jesus, nosso Messias, nosso Salvador. Ele é a esperança de todas as gerações. Depois de tantas perguntas, eu tenho uma para vocês. Vocês se unem? A NN fica por aqui. E para saber mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, olhe na internet adventist.org. Mais uma vez, adventist.org. E para mais notícias, visite adventist.news/pt. adventist.news/pt. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.